Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez. Estou aqui nessa tribuna política para falar de assunto de interesse do Brasil. Meus amigos e minhas amigas, vou dizer de violência. O Brasil está todo fracionado em facções. E a mais nova dela, minha gente, é a milícia policial oficial. No estado do Ceará, chegou-se o auge da violência. Um senador querendo acabar com a greve da polícia e um policial tentando assassinar o senador da República, Cid Gomes. Um grande representante do estado do Ceará, já foi governador, já foi ministro, já foi deputado. Um homem de notório valor e que conhecemos todos muito bem. Irmão do ex-governador Ciro Gomes, um grande militante da política nacional. Meus amigos e minhas amigas, esses grevistas do Ceará irresponsáveis têm que ser todos punidos com o rigor que exige a Constituição, porque a Constituição proíbe, não permite a greve de policiais. É um atentado contra a ordem constitucional. Foi um atentado contra a vida de um senador da República. Foi um atentado contra a vida do cidadão Cid Gomes. Isso não pode ficar impune. Tem que ser esclarecido e punido. Tem que ser descoberto aquele cara que sacou da arma e atirou em direção ao trator, a retroescravadeira que o senador estava tentando entrar no local para acabar com a greve. Não apoio também a atitude do senador de querer entrar e na marra acabar com a greve. Isso teria que ser função da polícia, mas aonde é que estava a polícia? Amotinada. Amotinada. No Brasil tudo se desvirtua. Os estados estão passando por uma crise feroz, a crise financeira nunca vista, muitos falidos, como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e outros, que já bebem na fonte da União para pagar a sua folha de pagamento para manter o Estado em dia. Meus amigos e minhas amigas, mais o fulcro aqui é a violência. E esses dias foi no estado do Ceará, outro poderá ser em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou no Rio Grande do Sul. Esse amotinado da polícia do Ceará estimula outros maus elementos de dentro de muitas polícias para fazer o mesmo. Querem acovardar, querem acachapar os estados para cederem às suas chantagens. Não podemos, de forma nenhuma, concordar com esses maus elementos. Ademais, o funcionalismo do Brasil, apesar de reclamar aí dizendo que ganha muito, mas está muito abaixo da média do que deveriam receber. E não seriam as polícias que passariam a ganhar exorbitantemente na frente do funcionalismo público. Mas de ver que no Ceará há muito tempo nós temos crise de matança de pessoas em escala. E a polícia de lá não deu conta de fazer o melhor, a melhor segurança para o Estado. Já algumas vezes a Força Nacional tem ido para o Ceará para conter
a violência que se alastrou pelo Estado. Meus amigos e minhas amigas, enquanto o governo não resolver a crise social do Brasil, a violência vai continuar. Isso é resultado de gestões catastróficas como a Dilma, que arrebentou com o Estado brasileiro, com os cofres do Estado brasileiro. Eu nem preciso dizer o que aconteceu, que eles fizeram e deixaram fazer. O saque do Tesouro Nacional, o saque das riquezas do Brasil, mandando dinheiro até para Cuba para construir portos e dispensando dívidas de países que deveriam pagar os seus empréstimos, as suas obrigações com o Brasil. O Brasil nunca andou recebendo perdão de dívida. Em nome da pobreza desses países, nós não poderíamos deixar de receber, porque o Brasil também tem seus bolsões de pobreza muito violento, muito mais até que nesses países. Tem bolsões de miseráveis e não podemos nem mesmo ficar recebendo refugiados de outros países, porque no Brasil nós temos pobre a mais de ver. Muita gente que precisa ser cuidada e não é. Agora recebemos refugiados aqui e damos todas as condições para eles. Por quê? Em nome de um humanismo que não temos aqui dentro do Brasil. Não temos. Eu vi uma época dessa numa reportagem um sírio-libanês falando para um nordestino em São Paulo que ele era um refugiado aqui no próprio país dele. E um refugiado de segunda classe, porque não recebe o atendimento, a atenção dos que vêm do exterior. Eu não sou contra essa gente, meu povo, mas nós temos que cuidar primeiro dos brasileiros, os que estão aqui fazendo a riqueza do Brasil, trabalhando e lutando. Não daqueles que vêm, por exemplo, ali da Venezuela, porque quem foi que elegeu? Quem são os eleitores do Maduro? São esses mesmo que fugiram. Esculhambaram, acabaram com seus países, agora vão querer esculhambar e acabar com o Brasil. Nós não podemos aceitar isso, minha gente. Tudo isso provoca violência, o desarranjo social, a entrada de imigrantes, a seca nordestina, as enchentes no Rio de Janeiro, no Espírito Santo. Tudo contribui para o desarranjo social que nós temos no Brasil. Então, minha gente, o Brasil tem que investir principalmente no lado da desigualdade. O Brasil tem que melhorar os índices de inclusão dos bolsões de pobreza do Brasil. Enquanto isso não acontecer, nós teremos a prevalência da violência, teremos a prevalência do desarranjo social que nós temos e que, pelo jeito, vai piorar. Por quê? Porque não tem políticas sociais para resgatar esse povo da pobreza que estão. No mais, agora, com referência ao Ceará, temos que esperar a atitude do governo do Ceará, no sentido de punir os culpados. Mas isso é motivo de intervenção do Estado. A tentativa de homicídio contra um senador, contra um representante do povo, contra um representante do Estado. Um homem público, mesmo que fosse até um cidadão comum, eu acho que esse atentado da polícia deveria merecer uma intervenção federal do Estado do Ceará.
colocar um general lá, alguém que tem a responsabilidade para cumprir a ordem do presidente da República, e retirar aquele governador do PT, partido que esculhambou a vida brasileira e muito viciado em muitos vícios. Isso é que acontece. Vamos esperar que tudo melhore, porque do jeito que está é difícil do cidadão aceitar a vida e a turbulência que nós temos nos grandes centros, como Fortaleza, que é uma metrópole. Meus amigos e minhas amigas, o governo federal tem efetivamente que ajudar o estado do Ceará a sair dessa violência inominável que se encontra, coisa que nunca vimos antes no Brasil. É assim, meus amigos, que eu penso e peço a Deus que nos ajude, que isso não se alastre para o resto do Brasil. Muito obrigado. Que Deus nos ajude e voltarei em nome de Jesus em outra oportunidade, se Deus quiser.